Boa tarde, tudo bem, pessoal do oitavo ano? Vamos lá para mais uma aulinha? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as medidas de ação afirmativa e também sobre as comunidades remanescentes de quilombos, beleza? Bom, quando se fala em medidas de ação afirmativa, o que a gente nota? Medidas que visam assegurar os direitos de grupos étnicos que sofrem com discriminação social dentro do nosso país. Beleza? Muitas vezes acabam falando, mas é só para visar os interesses de pardos e negros. Não. As medidas de ação afirmativas, elas acabam tendo também outros objetivos. A exemplo, assegurar os direitos de pessoas com deficiência física, né? Por exemplo. Tá? Bom, então vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui o texto e já a gente vai explicando e tirando, né, essas dúvidas aí. Bom, entre os anos de 1964 a 1985, o Brasil ele passou por um regime que era determinado como ditadura militar, correto? Período em que as pessoas não tinham liberdade de expressão. Pessoas normais, pessoas comuns. E, principalmente, as pessoas que já sofriam com algum tipo de preconceito. Tá? Realmente eram muito discriminadas as pessoas. Tá certo? Bom, infelizmente, né? Isso não estava certo, logicamente que não. Pessoal, quando a gente fala de 1964 a 1985, tem algumas pessoas que afirmam que, né, o que aconteceu no Brasil não foi uma ditadura, e sim um regime militar, né, do qual nós tínhamos lá a intervenção das polícias, né, dos militares no poder. Para mim, né, eu entendo como um regime de ditadura mesmo, né, porque a partir do momento em que a pessoa perde a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de comunicação, passa a ser uma ditadura, tá? Não tem como questionar isso, tá ok? Bom, então lá naquele período a população não podia eleger seus representantes e o governo reprimia com violência todas as manifestações dos trabalhadores e dos grupos sociais, principalmente aqueles que eram já, no entanto, excluídos, correto? Bom, com a queda da ditadura militar, volta a reinar aqui no Brasil a chamada democracia, ok? O Brasil passa a ser novamente um país democrático. Isto é, a população volta a eleger seus representantes e começa a haver novamente manifestações. Por quê? Porque a partir dali, né, elas não vão ser mais reprimidas, de fato. Bom, pelo menos não deveriam ser, né? Porque passa a ser um direito da pessoa, né? Reivindicar, manifestar, né, sua vontade, seu desejo, né, com certeza. Bom, então o que a gente nota? É que durante esse período, né, a partir de então, a sociedade civil e os grupos sociais que eram discriminados, a exemplo das mulheres, os negros, os homossexuais, os deficientes físicos, né, passaram a se mobilizar mais contra o preconceito, a violência e até mesmo a exclusão social, ou seja, eles passaram a ter novamente voz ativa, tá? Bom, apesar das inúmeras dificuldades, uma parte das populações mestiça e negra já conseguiu ascender socialmente e integra as classes média e alta, tá? A partir da década de 90, os empresários começaram a ficar mais atentos a esse segmento social, desenvolvendo produtos e serviços específicos destinados à população negra. Surgiram, inclusive, algumas revistas, revistas essas especializadas em melhorar a visibilidade do negro na mídia, contribuindo para o fortalecimento de sua autoestima. Ou seja, eles não eram lembrados, nos noticiários, eles não eram lembrados nas novelas, eles não eram lembrados nas revistas, tá certo? Isso é algo mais recente, da década de 90 para cá, né? A mídia começou a entender, bom, peraí, mas isso daí está errado, vamos dar mais visibilidade, mais credibilidade a negros e mestiços, tá certo? Que é o mais correto, sem dúvida, com certeza. Não, na verdade, não deveria ter essas
diferenças que existem, né, com essas pessoas. Na verdade, não deve ter diferença com ninguém. Todos nós devemos ter aí o nosso merecido respeito, não é verdade? Bom, os países que apresentam desigualdade racial devem adotar políticas sociais que permitam a ascensão de grupos étnicos discriminados ao longo da história. São as chamadas políticas de ação afirmativa. Entre essas políticas, o que a gente nota? A implementação de cotas para negros e mestiços em universidades e empresas, tanto públicas quanto particulares, tá certo? Então eles reivindicam, né, essa questão das cotas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é nada mais do que um cadastro, uma espécie de um cadastro de reserva. Você tem lá um vestibular, tem um concurso e, de 10 vagas, 2 vagas são destinadas a negros, a mestiços e tal. Tá? Tem muitas pessoas que concordam com isso e tem pessoas que discordam, com certeza. Tá? Então a gente tem que entender a situação como um todo para chegar, a ter uma opinião a respeito do assunto. Nações como Estados Unidos e o Reino Unido implantaram políticas desse tipo e tiveram êxito, ou seja, eles conseguiram equiparar mais as suas classes sociais, ou seja, eles conseguiram êxito com essas políticas, conseguiram uma melhoria. Tá? As pessoas começaram a ter mais visibilidade, mais credibilidade. Né? No Brasil, as cotas acabam se tornando, de fato, um tema polêmico. Tá? Quanto ao acesso às universidades, uma das críticas é de que algumas pessoas com menores notas no vestibular podem ocupar vagas de pessoas que obtiveram notas maiores. Tá? Então, para que vocês entendam como que funciona, às vezes aquela pessoa negra ou aquela pessoa parda, ela consegue entrar mesmo tendo uma nota menor do que um branco. Tá? Professor, mas como assim? Não é por meritocracia? As pessoas que tiram as melhores notas acabam sendo aprovadas? Não. Existe a lei de cotas, que vai estabelecer esse critério. Tá? De 10 vagas, 2 são destinadas às cotas. Tá? Então as pessoas entram mesmo tendo notas menores. Tá certo? É aí que está o X da questão. A gente vai concordar com isso ou vai discordar dessa situação? Tá? Aí a gente tem que ficar repensando esse assunto. A questão das cotas é delicada e deve ser tratada com muita atenção pelos governos, estadual e federal, para que se tenha êxito. Todavia, em várias universidades observou-se que o desempenho dos alunos que entraram através das cotas é similar aos daqueles que entraram no vestibular normal. Então a gente tem essa explicação aí também, tá ok? E aí fica aquela questão pairando lá. A gente passa a ser a favor ou passa a ser contra? O que a gente levantou em sala de aula, e muitos alunos até chegaram a esse consenso, que eles são contra. Justamente por quê? Porque acaba dando aquela ideia de que o negro, do que o pardo, o mestiço, ele não tem competência de fato para disputar uma vaga com uma pessoa branca. Tá? Então a maior parte seguiram essa linha. Só que a gente tem um outro lado também. Tá? A gente nota as verdadeiras desigualdades, injustiças que essas pessoas tiveram ao longo de toda a história do nosso país. Ok? Então a gente tem que assimilar, a gente vai chegar a um consenso e você vai opinar a respeito do que você acha. Ok? Bom, o outro assunto que a gente vai abordar agora são comunidades remanescentes de quilombos. Eu não sei se vocês já viram falar de quilombo, se conhece algum quilombo, porque próximo de vocês aí tem um, em Caconde, pelo que eu estou sabendo. Algumas partes aí, da cidade de Caconde, E a gente nota que quando se fala em quilombo, a gente lembra de Quilombo dos Palmares, que é aquelas áreas onde os negros, que conseguiam se livrar aí dos seus proprietários, buscavam. Tá? Eles saíam dessas fazendas, do trabalho escravo,
e procuravam quilombo para se abrigar. Professor, mas então o quilombo é espécie de um lugar, digamos assim, do qual eles encontravam segurança e ficavam longe dos seus feitores, do capitão do mato? Sim, né? Eles embrenhavam dentro das matas aí, tá certo? Os quilombos geralmente eles eram dentro da floresta, tá? E as pessoas tinham essa segurança, tá certo? E dificilmente eram encontrados, tá ok? E esses quilombos eles resistiram, tá? Por que a gente fala comunidades remanescentes de quilombo? Que são essas partes que ainda conseguem resistir com a ação do tempo, tá? Bom, a gente nota que esse processo aí do Brasil, ele já está aí há um bom tempo, né? Já aconteceu há um bom tempo o processo de libertação dos escravos, não é isso? Tá? Com certeza, né? A abolição da escravatura, né? Bom, então vamos lá, no Brasil existem muitas comunidades que descendem dos antigos quilombos, ou seja, as áreas onde os escravos fugitivos se abrigavam para não serem encontrados. Às vezes acontecia deles estar quase chegando no quilombo e eles serem descobertos, né? Apanhavam, iam para o tronco, né? Sofriam com castigos severos, muitas vezes um ou outro pagava com a própria vida, né? Eram mortos aí, então era uma situação bem complicada mesmo, né? Até tem uma novela da Rede Globo que ela retratou isso, tá? Que é aquela novela Sim, a Moça, não sei se vocês já ouviram falar dessa novela. Ela retrata, né, perfeitamente esse período aí, né, do qual os negros tentavam fugir para os quilombos, ok? Bom, no caso dos quilombos, como que eles vivem hoje, né? São comunidades remanescentes. Eles vivem da chamada agricultura de subsistência, ou seja, eles vão plantar para o seu próprio consumo. Só que hoje, o que a gente nota? Hoje existe a ação do governo nessas regiões, nessas áreas, né? Dando mais visibilidade, mais credibilidade a essas pessoas que estão lá. Né? Eles podem vender os seus artesanatos, podem, né, ter um comércio ali, tá certo? Né? De uma maneira mais simples, mais rude, um pouco, mas, de fato, né, ajuda muito a comunidade, com certeza. Um dos grandes problemas que a gente nota dentro das comunidades remanescentes de quilombolas é justamente a questão da demarcação das terras, que muitas vezes acaba sendo um dos objetivos aí dos grandes latifundiários, dos grileiros, tá certo? Dos poceiros, que tentam chegar, né, a ocupar essas terras e dominar elas, ok? Por quê? Porque os quilombolas, eles não têm documentação, né, da terra. A terra ali é para uso coletivo, tá certo? Eles estão usando essa terra há gerações, né? Foram passando aí de geração a geração, tá ok? E essas terras, elas não têm uma documentação, tem sim um certificado, né? Ela é reconhecida como uma área de quilombo, beleza? Eu espero que fique claro aí a explicação para vocês, tá ok? Então é isso, né? Falamos um pouquinho das medidas de ação afirmativa e falamos também sobre as comunidades remanescentes de quilombo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá ok? Vai ter uma atividadezinha para vocês estarem fazendo aí na sequência, tá? Espero que façam, ok? No mais é isso. Fiquem todos com Deus aí e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço a todos aí.